Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje o Decreto-Lei que procede à criação da entidade pública empresarial Centro Hospitalar do Oeste, que vai juntar os hospitais Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras. Foi igualmente aprovada a minuta de contrato fiscal de investimento a celebrar entre o Estado português e a sociedade Renault Cassia, com um investimento associado de 47,9 milhões de euros e criação de vários postos de trabalho, cerca de 1.016 postos de trabalho permanentes. O Conselho de Ministros aprovou também a proposta de lei que procede à alteração da Lei das Finanças Locais. Foi aprovada igualmente uma proposta de lei que visa recalendarizar a entrada em vigor e produção de efeitos da Lei de Enquadramento Orçamental. O Conselho de Ministros decidiu também voltar a submeter a proposta ou o diploma que o Governo aprovou em 2016 para garantir o acesso automático a informações financeiras relativas a contas em bancos portugueses cujo titular ou beneficiário esteja residente em território nacional nas situações em que o saldo seja superior a 50 mil euros, depois das declarações conhecidas do Sr. Presidente da República. Por fim, o Conselho de Ministros decidiu hoje, no dia seguinte ao Dia da Europa, discutiu hoje todos os diplomas que se encontram em preparação na União Europeia, os principais diplomas e que dizem respeito à agenda digital. Dou então a palavra ao Sr. Ministro das Finanças para mais esclarecimentos relativamente a alguns dos diplomas aprovados, em particular àquele que altera as condições de sigilo bancário. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde. O Conselho de Ministros retomou um processo legislativo que tinha já iniciado em 2016, fazendo neste momento uma equiparação para os residentes daquilo que são as condições que existem já para não residentes. Neste aspecto, há uma obrigação das instituições financeiras de reporte à autoridade tributária relativamente a contas em bancos portugueses de que sejam titulares residentes em Portugal, cidadãos portugueses ou estrangeiros. O acesso está limitado às situações em que o saldo seja superior a 50 mil euros e não há lugar a troca de informações com terceiros, privados ou públicos, nacionais ou estrangeiros. Este reporte é feito tendo como referência o saldo da conta no final do ano e é reportado até ao final de julho do ano seguinte. Eu queria sublinhar que esta é uma matéria de extrema importância na dimensão que a senhora Ministra acabou de referir, mas que a autoridade tributária não vai passar a ter acesso às contas e, portanto, por maioria de razão, não tem qualquer acesso aos movimentos por esta via. São os bancos que transmitem a informação estritamente necessária e definida, como eu acabei de fazer, à autoridade tributária e limitada aos saldos no final do ano. Este procedimento é de extrema importância para aferir situações de fraude e evasão fiscal e constitui um elemento adicional disponibilizado à autoridade tributária que lhe permitirá, de forma integrada e em conjugação com outros elementos, apurar se existem indícios de práticas tributárias ilícitas relativamente a determinados contribuintes. Os dados servem, assim, fundamentalmente, como desincentivo à ocultação e têm uma importante função preventiva. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro das Finanças. Estava agora a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna para mais esclarecimentos sobre a Lei das Finanças Locais. Sobre a alteração à Lei das Finanças Locais. Muito obrigado, Sra. Ministra da Presidência. Boa tarde a todas e a todos. O Governo aprovou hoje a proposta de lei de revisão da Lei de Finanças Locais. Esta é uma matéria essencial para que, como tem sido reiteradamente anunciado como um objetivo político do Governo,
seja concretizado até ao final desta sessão legislativa a aprovação das peças essenciais do processo de descentralização de competências para os municípios e para as freguesias. O Governo tem pendente na Assembleia da República uma proposta de lei-quadro de transferência de competências que estabelece princípios gerais e assumimos sempre que essa lei, estando estabilizada, deveria ser acompanhada de uma revisão da Lei de Finanças Locais, de modo a dotar as autarquias locais dos recursos financeiros indispensáveis ao exercício deste quadro alargado de competências. Fizemos-lo na sequência de um diálogo intenso com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias, na sequência da apresentação do anteprojeto do diploma hoje aprovado, efetuada no final de novembro e discutida nos congressos dessas duas associações representativas das autarquias locais. Eu destacaria os seguintes aspectos. Esta lei estabelece o quadro financeiro para a concretização da descentralização de competências. Consagra um fundo de financiamento da descentralização que, com clareza, evidenciará quais as dotações atualmente afetas ao orçamento, a programas orçamentais e geridos pelos diversos ministérios que serão transferidos para as autarquias locais, identificando município a município qual a parcela correspondente ao exercício de cada uma das competências identificadas. Esta matéria articula-se com o princípio de universalidade e gradualismo estabelecida na Lei-Quadro, visando que o processo de descentralização se concretize durante este ciclo autárquico, isto é, nos próximos 3 orçamentos de Estado até 2021, correspondente a este mandato autárquico. Significa isto que as autarquias gradualmente assumirão essas competências até à sua plena consolidação no nível local em 2021. Igualmente, assume-se um compromisso de cumprimento do nível de transferências de recursos para as autarquias locais constante da atual Lei de Finanças Locais. O Governo, nos 3 orçamentos que apresentou, reforçou significativamente as transferências de recursos para as autarquias locais em todos os orçamentos e eliminou um conjunto de constrangimentos à autonomia de gestão administrativa e financeira local, como é reconhecido pelas associações autárquicas. Mas assumimos que estamos abaixo daquele que é o nível de transferências previsto na lei, executando soluções que decorrem dos compromissos de consolidação orçamental assumidos por Portugal no contexto europeu. O que se estabelece nesta proposta de lei é um quadro de convergência para o pleno cumprimento da Lei de Finanças Locais nos 3 próximos orçamentos, 2019, 2020 e 2021, com eliminação de 25% desse diferencial em 2019, 25% em 2020 e o restante em 2021, condicionado a que seja atingido o objetivo de médio prazo constante do programa de estabilidade que apontamos ocorra em 2020. Finalmente, destacaria 2 aspectos significativos. Pela primeira vez, prevê-se uma participação territorializada parcial dos municípios nas receitas de IVA geradas no seu próprio município, em segmentos sujeitos a IVA em que esta dimensão territorial é evidente. Receitas geradas por setores como a hotelaria, o turismo, a restauração ou os consumos de eletricidade, gás ou telecomunicações. Tal decorre de um esforço notável que tem vindo a ser feito pelo Ministério das Finanças
de aperfeiçoamento do programa e-Fatura. Esse levantamento está a ser feito, também a ser acompanhado pelos municípios, e contamos que em 2020 seja possível concretizar essa participação direta. Igualmente, estabelece um princípio de boa gestão do património do Estado e de incentivo à boa gestão do património público, sujeitando a tributação a IMI do património do Estado que se encontre não utilizado, que se encontre devoluto. Relativamente a esse património, para além de se traduzir numa receita adicional, esta medida é um estímulo a uma articulação entre a administração central e a administração local, promovendo a maximização a bem do interesse coletivo de equipamentos que são detidos por entidades públicas e, por razões várias, alguns estão há muitos anos sem utilização relevante. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para questões que queiram colocar. Sr. Ministro Alexandre André, RTP, Sr. Ministro das Finanças, queria lhe perguntar, uma vez que o Governo decidiu voltar a submeter a promulgação do diploma sobre o sigilo bancário, queria perguntar, Sr. Ministro, nesta altura voltou a submeter o diploma sobre sigilo bancário. Queria questionar se estão reunidas as condições a nível dos bancos, uma vez que era uma das razões para que o Presidente da República tivesse vetado o diploma para que possa ser prestada esta informação, se é o mesmo diploma anterior ou se há alterações, está assegurada a privacidade dos cidadãos. Depois queria também um comentário ao relatório do Conselho de Finanças Públicas, que hoje é divulgado, que elogia a estratégia do Governo, mas diz que é insuficiente, que a evolução do saldo orçamental está dependente muito da economia, que é, de certa forma, instável, e de políticas do passado, e apela à prudência e diz que há riscos nas despesas com o pessoal, nomeadamente na saúde e nas prestações sociais. Muito obrigado. O diploma que foi hoje aprovado e corresponde exatamente ao diploma que tinha sido aprovado em 2016. O Governo tem feito um trabalho muito exaustivo na promoção da estabilidade do sistema financeiro e, portanto, acompanha com muita atenção todas as questões que se colocam na sua robustez e na sua capacidade de apoio efetivo à economia portuguesa. E a avaliação que fazemos é a de que estão criadas as condições para dar este passo. Eu queria sublinhar que o que estamos a fazer reforça os mecanismos necessários ao combate à fraude e à evasão fiscal e ao branqueamento de capitais, e que a esses mecanismos estão associados elevados níveis de informalidade e de subdeclaração de rendimentos que importa envolver na análise que a autoridade tributária faz dessas circunstâncias. Também é importante sublinhar que não existe qualquer justificação para a autoridade tributária dispor de menos acesso à informação de que o sistema financeiro está obrigado já hoje a transmitir a países estrangeiros. E, portanto, estas razões levam-nos a considerar que estão criadas as condições, quer do ponto de vista do sistema financeiro, quer do ponto de vista legal, para darmos este passo, e é exatamente isso que hoje fazemos, retomando o processo tal como ele foi colocado em 2016, no final de 2016. É importante referir que toda esta ação do Governo, os diplomas hoje, como o Sr. Ministro da Administração Interna também esteve a referir, que têm incidência orçamental, são trabalhados e são analisados numa perspectiva de equilíbrio que envolve toda a administração pública e, portanto, as preocupações que existem sobre a execução orçamental são centrais para o Governo e estão sempre nas nossas... e é sempre compatível com a nossa ação, e é exatamente isso que todos os dias fazemos. Muito obrigado.
Boa tarde, Salomé Pinto, CMTV. Queria-lhe fazer uma questão ao Ministro Eduardo Cabrita relativamente ao projeto de lei das finanças locais. Disse que então está previsto um fundo que no fundo vai representar a dotação existente, ou melhor, a dotação dos ministérios que será transferido para as autarquias. Queria perguntar primeiro se já existe um valor global ou uma estimativa de quanto é que poderá ser e se também existem essas contas de forma setorial por cada área. Também queria perguntar relativamente às transferências para as autarquias. Disse que o objetivo é uma convergência até 2021, ou seja, eliminar os cortes que, por via da consolidação orçamental, têm sido obrigatórios. Nesta lei, qual é a dotação prevista para as autarquias e qual é o aumento relativamente à anterior lei? E queria perceber também se então a participação no IVA se só se vai realizar em 2020, ao contrário do que os municípios têm vindo a reivindicar, que queriam que já tivessem uma verba decorrente do IVA. Obrigada. Sr. Ministro da Administração. Muito obrigado, Sra. Ministra. Relativamente às três questões que coloca, primeiro, Fundo de Financiamento da Descentralização. Ele está associado àquilo que resulte da versão final da Lei Quadro para a Descentralização. O que se estabelece é um mecanismo de eficácia de que a Lei de Finanças Locais, relativamente às políticas públicas que são transferidas para a administração local, traduz não no aumento de despesa, mas sim em proximidade e mais eficiência na gestão pública, e por isso nós iremos identificar com rigor nas áreas que constarem da versão final da Lei Quadro, no Orçamento de Estado, dir-se-á Ministério da Educação, prevê-se a transferência de 900 escolas para a gestão local. Identifica-se qual é a dotação com pessoal, com manutenção, com outras despesas de funcionamento que hoje está no orçamento do Ministério da Educação e, numa outra coluna, identifica-se quanto é que será transferido para cada município. É desta forma que funciona o fundo. Nós temos um apuramento em que temos até ao momento, mas o processo está condicionado do final do debate parlamentar, porque, consoante a Assembleia da República, na versão final da lei, entenda alargar as competências a transferir ou eliminar alguma transferência que está no projeto, o valor final será diferente. Nós, neste momento, temos cerca de 1.200 milhões de despesa a custos de 2018, a custos do orçamento de 2018. É sempre necessário sabê-lo. Cerca de 1.200 milhões de despesa que seriam transferidos no momento em que todas as autarquias passassem a exercer essas competências, e também não é necessariamente assim, dado-se que se prevê que tal decorra gradualmente ao longo de 3 anos, os municípios vão poder dizer: estamos já plenamente preparados para exercer esta competência, ou precisamos de mais 1 ano ou de mais 2 anos, na certeza que terão de as assumir até 2021. E, por outro lado, temos cerca de 80 milhões de euros de novas receitas. Eu passo a explicar: competências em que não há dotação do Orçamento de Estado, mas a entidade que exerce a competência cobra taxas ou cobra licenças. Ao passar a competência, passará a ser o município a cobrar essas taxas ou essas licenças. Segunda questão, convergência para o cumprimento da Lei de Finanças Locais. Eu permitia-me corrigir uma expressão que usou: não há aqui cortes. Não há aqui cortes. O que tem havido é, cumprindo a Lei de Enquadramento Orçamental, fruto do quadro macroeconómico que dispenso de caracterizar, fruto do quadro macroeconómico, aquilo que tem vindo a ser transferido está abaixo do montante de transferências previsto na Lei de Finanças Locais. Mas tal, essa possibilidade existe desde 2007 na Lei de Finanças Locais.
O Governo tem aumentado significativamente as transferências. Queria, aliás, recordar, porque foi evidente no debate orçamental, mas já passaram uns meses, que em 2018, ao fim de 3 orçamentos, nós ultrapassamos o nível global de transferência para as autarquias do orçamento de 2011. Isto é, o último orçamento elaborado antes do Programa de Ajustamento Económico-Financeiro. Em 2018 já ultrapassamos esse patamar global. Como é que é feita a convergência? Nós consideramos que neste momento existe um diferencial de cerca de 260 milhões de euros relativamente ao cumprimento da lei. 240 milhões, um pouco mais de 240 milhões para os municípios, cerca de 20 milhões para as freguesias. O que prevemos é que, durante 3 anos, esta convergência seja feita, mais aquilo que decorrerá da variação das receitas fiscais, e essa está projetada, mas não está pré-definida quanto ao seu valor. Portanto, diria, quanto à área de convergência, 25% deste diferencial em 2019, 25% em 2020, atingido o objetivo de médio prazo a que estamos comprometidos no quadro europeu, o restante em 2021. Terceira questão, a questão do IVA. A questão do IVA depende de mecanismos que permitam a identificação concreta de onde é que o consumo final se verifica. E por isso nós precisamos de acentuar, porque só aí é que há a territorialização da receita. Isto é, falemos da energia elétrica. Uma empresa de energia elétrica tem consumidores em todos os municípios do país. Se não tivéssemos o mecanismo e-fatura concluído, a participação em IVA beneficiaria exclusivamente o município onde está a sede da empresa. Obviamente não é isso que se quer fazer. O que se quer é distribuir esta receita como forma até de estimular a atividade, incentivar os municípios a atraírem turismo, restauração, hotelaria, atividade económica em geral. E por isso isto está associado, e isso foi explicado à Associação Nacional de Municípios, à conclusão do processo de e-fatura, mas queria dizer isto, estamos a falar de uma receita adicional num quadro de um significativo crescimento das transferências para as autarquias locais. Esta é uma receita nova. Boa tarde, Joana Feliz Agência Lusa, Sr. Ministro das Finanças. Pergunto-lhe só se esta decisão hoje conhecida do Governo retomar o diploma do sigilo bancário já estava prevista naquilo que era o planeamento do Governo ainda nesta sessão, enfim, durante esta legislatura, ou se foi só potenciada pela nota do Presidente da República e também pelo debate potestativo agendado pelo Bloco de Esquerda para a próxima semana. E à Sra. Ministra da Presidência perguntava-lhe, ontem foi conhecida a admissão do diretor do Centro de Cibersegurança, disse que seria conhecido em breve um novo nome, mas o agora demissionário diretor disse que foi a questão da falta de verbas que estiveram na origem da sua demissão. Se para o novo diretor vai haver um reforço de verbas. Obrigada, boa tarde. Começando por lhe responder à questão que me coloca, aliás, sem prejuízo de dar a palavra ao Sr. Ministro das Finanças, obviamente que a posição do Sr. Presidente da República de dizer que já não existiam as razões que o tinham levado a vetar o diploma quando isso aconteceu é determinante para o Governo poder retomar a sua iniciativa, sabendo se continuassem a existir essas razões, enfim, seria uma insistência inapropriada. De qualquer modo, sobre a questão que me coloca, eu não sei qual é a sua fonte, eu apenas li hoje num jornal que essa era supostamente a razão, e a fonte nem sequer era o senhor professor Pedro Veiga, que se demitiu, com quem o jornalista dizia que não tinha conseguido falar. Na verdade, não penso que seja essa a razão, também não resultou de qualquer problema que tivesse com o professor Pedro Veiga ou que ele tivesse com o senhor diretor do Gabinete Nacional de Segurança, e também penso que também não terá resultado da falta de recursos. Naturalmente, todos nós gostaríamos de ter mais recursos, e aproveito aqui
está aqui o Sr. Ministro das Finanças ao lado, todos nós gostaríamos de ter mais recursos para todos os nossos serviços. E acho que, quando falo em todos nós, posso falar em nome de todos os ministros, incluindo do Ministro das Finanças. Mas, por exemplo, nós tivemos este ano um aumento de 20% nos recursos humanos do Centro Nacional de Cibersegurança. Naturalmente, a questão da cibersegurança é uma questão que nos preocupa a todos, que vai exigir mais investimento e, sobretudo, mais atenção, não apenas reforçando o Centro Nacional de Cibersegurança, mas em todos os sistemas de informação que temos a funcionar e em que precisamos de ter atenção à prevenção de acidentes neste domínio. Sim, vai ser conhecido em breve, quando for possível, mas o trabalho não deixa de existir e, aliás, como sabe, o Sr. Diretor Almirante Gameiro Marques é uma pessoa muito competente e assegurará que tudo continue como deve continuar e, aliás, o exercício que fizemos ontem correu bem. E temos outras atividades programadas para breve. Sr. Ministro. Boa tarde, Marta Oliveira do ECO. Tinha uma pergunta relativamente à questão do sigilo bancário. Uma das questões que tinha sido falada pelo Presidente da República na altura do veto era a questão do acesso do fisco aos dados. Na altura, o que ele disse é que havia um acesso automático sem que houvesse um indício de crime. Pelo que disse, a proposta mantém-se igual àquela que foi apresentada na altura e eu queria saber de que forma é que esta questão está a ser acautelada para evitar um novo problema em Belém. Queria também saber se há mais alguma medida no âmbito do combate à corrupção que o Governo esteja a prever adotar para além desta. E queria também saber, relativamente à calendarização da Lei do Enquadramento Orçamental, se há alguma implicação na data de entrega do Orçamento do Estado. Segundo me lembro, a data prevista era 1 de outubro. Queria saber que alterações é que estão previstas e se esta é uma delas. Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado. Começando pela última questão, com esta alteração que é proposta, a entrega do Orçamento de Estado ficará ou permanecerá na data que existe até hoje, do ponto de vista legal, que é até ao dia 15 de outubro de cada ano. E, portanto, essa é uma das matérias que é sujeita a rescalonamento temporal na sua implementação. Em relação às questões que coloca, nós retomamos de facto o diploma que estava previsto. Ele já está a ser implementado nas obrigações que o país tem com países estrangeiros, terceiros, face a não residentes em Portugal e todas as cautelas necessárias serão tidas nesta matéria. O diploma globalmente terá o mesmo sentido, mas poderá, do ponto de vista logístico, precisará com certeza de alguns ajustes, visto até que há matérias que, entretanto, já foram regulamentadas de outro modo. Há mais medidas que o Governo espera aprovar no âmbito do combate à corrupção? Nós temos vindo a adotar uma agenda relativamente alargada nessa matéria. É uma preocupação que é multidimensional. Na verdade, uma das razões mais importantes para este diploma é a introdução desta informação naquilo que eu designaria uma matriz de risco que é analisada e avaliada de forma contínua pela autoridade tributária nestas dimensões de evasão e fraude fiscal e de branqueamento de capitais. É evidente que esta é uma agenda sempre presente. Neste momento não temos nenhuma outra iniciativa prevista. Raquel de Melo, TSF. Sra. Ministra, a TSF falou esta manhã com Pedro Veiga e ele falava em incompatibilidades várias, nomeadamente com o Ministro da Ciência, Ensino e Ensino Superior. Uma delas tinha a ver, por exemplo, com o controlo do domínio PT.
que dizia o facto de estar entregue a privados leva a que muitas das receitas que poderiam ser encaminhadas para o Estado ainda estarem a beneficiar privados. Tem alguma resposta a dar concretamente sobre esta matéria? Referiu muito bem, essa matéria não é da minha tutela. O registro do domínio PT foi mudado do governo anterior, pelo governo anterior para esse modelo de associação onde há também participação pública, mas é uma associação que faz esse registro. Antes era feito pela Fundação, pela FCCN, a Fundação para a Computação, aliás, e Computação Científica, que agora está integrada na Fundação para a Ciência e Tecnologia. Foi também uma fusão feita pelo governo anterior. Nada disso tem a ver com o Centro Nacional de Cibersegurança, que é a única matéria na qual, naturalmente, durante estes 2 anos me relacionei com o professor Pedro Veiga, e aí só posso fazer elogios ao professor Pedro Veiga, como aliás tenho feito, sobre o trabalho desenvolvido. Acredito que e sei pessoalmente que o professor Pedro Veiga tem essa posição relativamente a esse ponto, que não me cabe sugerir a alteração, e portanto só posso continuar a dizer aquilo que disse. Não foram razões que tenham a ver com o Centro Nacional de Cibersegurança. Muito obrigada. Peço desculpa, só para esclarecer. Relativamente à Lei das Finanças Locais, quando falou do IVA, já está prevista uma percentagem que pode ser transferida, ou melhor, de participação dos municípios, e quanto aos 1,2 mil milhões de euros, eu só gostava de ter uma ideia, 1.200 milhões de euros, peço desculpa, gostava de ter uma ideia de que forma é que isso pode ser dividido setorialmente, ou como é que vocês chegaram a esse valor? Sr. Ministro. Bom, quanto ao IVA, o que está previsto na proposta é 5% da receita de IVA, não relativamente a toda a receita de IVA, apenas relativamente à receita de IVA correspondente aos setores de atividade que eu caracterizei. Portanto, estamos a falar de um valor que, obviamente, variará todos os anos. Eu diria que, se estivesse em vigor neste momento, 2018, valeria 46 milhões de euros. Valerá mais ou menos, em função da evolução das receitas do IVA nesses setores de atividade. Relativamente às áreas a descentralizar e que integram o Fundo de Financiamento da Descentralização, diria que as áreas mais significativas na sua dimensão financeira são a educação, a saúde, na área se falar do lado de transferência de dotações. Se falarmos do lado de taxas, estamos a falar fundamentalmente de setores como o ambiente, o mar ou a defesa. A clássica e muito dada como exemplo de centralismo, a taxa sobre o vendedor de bola de Berlim numa praia, por exemplo. Obrigado. Obrigado. Senhores jornalistas.